Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de fevereiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha só a importância de eu falar que horas que eu gravo esse vídeo, porque ontem eu falei que havia sido derrubado um Su-34, né? E essa era a informação a 1 hora da tarde. Porém, logo mais às 2 horas da tarde lá em Kiev, chegou a informação de que foi derrubado um segundo Su-34. Então, ontem, lá na Ucrânia, foram derrubados 2 Su-34. Eu dei a notícia de um porque era a informação que tinha na hora que eu gravo esse vídeo. Mas é aquele negócio, a guerra está acontecendo o tempo todo, né? Então eu tenho que avisar vocês que eu estou gravando neste momento. Coisas continuam acontecendo por lá, né? Mas é uma boa notícia. 2 Su-34 foram derrubados ontem aqui na região leste da Ucrânia, né? Bom, teve mais um ataque de drone Shahed 136 russos aqui contra a Ucrânia. Todos eles foram derrubados, na verdade, mas causaram alguns danos aqui em Kharkiv e aqui em Odessa, infelizmente. Além disso, os russos bombardearam muito a cidade de Kherson, aqui no sul. Isso também causou alguns danos de ontem para hoje, né? Teve mais alguns outros bombardeios por aqui, mas nada muito significativo. Os ucranianos estabilizaram a linha de frente próximo a Avdiivka, segundo o comando leste lá da Ucrânia. Aqui a linha defensiva é Tonenk, Orlivka, Berdych. Então essa é a linha defensiva ucraniana atual. A frente, segundo os ucranianos, está estabilizada, né? Os ucranianos perderam, além de Avdiivka, Siverny, Lastorkne e Stepov, né, que eram cidades aqui próximas nessa região. Parando por aqui, acho que está razoável, esse é o esperado realmente. Que bom que conseguiram estabilizar essa linha de frente aqui, né? Mas teve mais ataques russos aqui em Novomihailivka, também aqui em Marinka, em direção a Krasnohorivka, e teve também mais tentativa russa de avanço aqui em Orihviv, mas também sem sucesso aqui. Por enquanto a linha de frente está estabilizada, de ontem para hoje não teve nenhuma grande mudança aqui, né? Na Transnistria está acontecendo neste momento o tal congresso aqui, que não acontecia não sei quantos anos, um monte de gente está falando, mas o cara que convocou o congresso, o líder da Câmara aqui da Transnistria, avisou que não está na pauta de discussão um eventual pedido de incorporação à Rússia, que era o que algumas pessoas imaginavam que poderia acontecer aqui, né? Então a gente não sabe qual vai ser o resultado deste congresso que está acontecendo aqui na Transnistria. Vamos aguardar para entender quando terminar o que eles vão declarar disso daí, né? Depois que o Macron falou que a OTAN poderia mandar tropas para a Ucrânia e coisa e tal, um monte de líderes mundiais falaram que não, o Olaf Scholz, o Biden, todo mundo falou que não vai ter tropa da OTAN na Ucrânia e coisa e tal, e eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu acho só é que a OTAN deveria ajudar mais a Ucrânia, está mais do que na hora de aumentar a quantidade de ajuda para a Ucrânia da OTAN e dos Estados Unidos particularmente, né? E no caso dos Estados Unidos a gente tem uma má notícia, que você lembra, eu avisei ontem que o Biden chamou uma reunião entre os principais líderes lá do Congresso americano, e inclusive o Mike Johnson, só que depois dessa reunião o Mike Johnson já falou que não, a prioridade nossa é resolver o problema da fronteira sul do Texas, não é a Ucrânia agora, e não sei o que lá. Enfim, a coisa continua parada lá no Congresso americano, vamos ver como é que essa coisa caminha por lá, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barba do Peter, Arbuço, Touceira, Matagal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, antes da gente entrar no tema propriamente dito, deixa eu falar para vocês sobre a vaquinha que a gente vai começar agora no dia 1º de março, tá? Dia 1º de março eu vou fazer o site para doar em Bitcoin e o site para doar o Pix, para quem quiser doar em reais direto pela agência bancária. A nossa expectativa é arrecadar pelo menos 20 mil reais, mas eu estou achando 20 mil reais pouco. Eu espero que chegue mais do que isso, tá? O pessoal está pedindo óculos de visão noturna, mira telescópica termal, uniformes multicam, capacete balístico, bota de combate, óculos balístico, protetor auricular, placa balística e plata Carrier.
Vou tocar para vocês aqui o vídeo do pessoal brasileiro lá na Ucrânia fazendo os pedidos, e a gente vai começar no dia 1º de março, se preparem, vai estar tudo... E outra coisa importante, tá? Eu não estou autorizando ninguém a coletar dinheiro por essa vaquinha, fora aqui. Toda a informação que eu vou dar sobre a vaquinha é aqui no meu site, não acreditem em outras pessoas dizendo que estão arrecadando dinheiro para isso e coisa e tal, não, é só aqui que vai ter informação, tá? Alex Silva falando diretamente aqui da Ucrânia. Quero nesse momento agradecer aí ao Peter pela iniciativa de mais uma vez fazer aí uma vaquinha para ajudar aqui os nossos irmãos brasileiros que estão aqui na Ucrânia. Tá? Então agradeço muito ao Peter, agradeço a todos vocês aí. Nosso amigo João aqui, ele vai dizer exatamente do que nós precisamos aqui nesse momento. Tá certo? Muito obrigado. Primeiramente, um abraço a todos no Brasil. Meu nome é João Berto, estou aqui na Ucrânia junto com Alex Silva. Nós estamos em uma unidade composta por brasileiros exclusivamente, tem muitos outros chegando. E essa ajuda que a gente pede para vocês é para que a gente possa comprar equipamentos como visão noturna, termal, coturno, placa balística de colete, equipamentos de qualidade. A gente sabe que a Ucrânia fornece, porém, às vezes não é daquela qualidade que a gente espera, que a gente necessita. E toda a ajuda que vocês derem para nós é pela luta em busca da liberdade da Ucrânia, que está sendo injustamente agredida pela Rússia. Eu agradecer ao Peter, do canal Mundo em Revolução, por essa força que está dando. A gente está aí buscando drones, entre capacetes e tudo que é inerente ao combate que a gente encontra aqui na Ucrânia. Então agradecemos a vocês aí pela força e a gente conta com toda a ajuda possível. Slava Ucrânia! É isso daí, Heroin Slava, é isso daí, pessoal. Então, o pessoal está pedindo essas ajudas, eles estão montando todo um novo grupamento militar lá na Ucrânia só com brasileiros. Então a gente precisa ajudar esse pessoal, é a função nossa aqui no Brasil lutar essa guerra também, porque como eu já falei para vocês, essa ideia de que essa é uma guerra lá longe, que isso não vai afetar a gente, coisa e tal, isso é uma ideia errada. Essa guerra é uma guerra do mundo todo, isso vai determinar se de uma vez por todas, se países podem invadir outros países só porque tem força militar maior. Então a gente espera que a Ucrânia tenha sucesso para a gente ter paz no mundo, né? Se a Ucrânia cair, meu amigo, não vai ter paz por muito tempo no mundo. Aqui no Brasil já está a Venezuela querendo invadir a Guiana, outros conflitos aqui entre ditadores aqui da América Latina pouco custa para acontecer. Então é isso daí, vamos contribuir, mas de novo, 1º de março, que vai ser o dia do início da nossa vaquinha, e eu vou avisar vocês por aqui pelo canal todas as informações. Não acreditem em informações de outras pessoas, outras contas dizendo que estão arrecadando, vai ser eu falando aqui no canal para vocês, tá? Enfim, falando sobre a situação lá na Ucrânia, de ontem para hoje houve um ataque com 10 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos, todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas isso não quer dizer que não tenha havido danos. Por exemplo, esse aqui é uma imagem de um drone que caiu depois de derrubado pela defesa antiaérea, caiu em um prédio residencial e acabou causando danos aqui próximo a Kharkiv, nessa região aqui próximo a Kharkiv, né? E aqui também foi um outro caso, isso daqui não foi o drone, isso aqui foi bombardeio direto. Os russos bombardearam, lançaram muita munição de artilharia contra Kherson e botaram 2 prédios residenciais próximo ali da cidade pegando fogo, né? Ou seja, acabaram destruindo os prédios residenciais ali em Kherson, né? Muito triste isso. Bom, a grande notícia é que ontem eu falei de um avião, mas hoje a gente sabe que foram 2 aviões ontem, né? Então tá aqui, essa aqui foi a imagem liberada pela Força Aérea Ucraniana, mostrando o Su-34 caindo já abatido também, o segundo Su-34, como vocês podem ver aqui, ó, dia 27/2, às 10 horas da manhã, caiu um Su-34. Aí eu dei a notícia, eu gravei a 1h da tarde, né? Aí às 2 horas da tarde saiu a informação do segundo Su-34. Então acabou tendo 2 Su-34 derrubados ontem.
De novo, o que eu falei ontem, eu repito aqui, esse número de perdas aéreas russas está ficando insustentável para eles. É muito avião derrubado muito rapidamente, eles não têm condição de repor esses aviões nessa velocidade. O Su-34 é um modelo mais antigo, os russos têm uma quantidade significativa deles e têm a capacidade de produzir mais também. Mas é difícil, não é fácil para eles produzir esses aviões, né? E nesse ritmo de perda, 10 aviões aí nas últimas poucas semanas, aí, poucos dias, realmente vai ser bastante complicado para os russos manter isso daí, né? Bom, além disso, teve um incêndio no shopping center em Irkutsk, lá na Rússia. Então, mais um incêndio no shopping center. Vocês sabem, isso daqui dificilmente seria algum ataque ucraniano. Sabotagem é possível, mas o mais provável, no final das contas, nessa história aqui, é justamente que seja golpe de seguro. Isso tem acontecido muito na Rússia, como as lojas estão passando um aperto muito grande, a economia lá está muito ruim, o cara se vê cercado de dívidas, faz o seguro da loja dele e bota fogo na loja para tentar receber pelo menos o valor do seguro, né? Não sei se é isso, a gente não sabe, só sabemos que tem um incêndio, mas uma das coisas que o pessoal tem mencionado é esse motivo para ter tanto incêndio lá na Rússia, né? Bom, houve um ataque ucraniano em Zalizhny Port. Zalizhny Port é essa região aqui, ó. Zalizhny Port é uma cidadezinha que tem aqui na área ocupada de Kherson. Os ucranianos atingiram ali a região. Não dá para saber exatamente o que foi atingido. Aqui tem essa casa aqui, mas o que tinha nessa casa aqui a gente não sabe, né? E aconteceu isso de ontem para hoje. Essa área toda aqui da costa de Kherson aqui, ela é muito usada pelos russos para treinamento de tropas, para quartéis generais e coisa e tal, porque ela fica relativamente distante da linha de frente. Então os ucranianos, apenas o HIMARS chega aqui, outras munições não conseguem atingir. E também é uma área muito bonita, é uma área que tem muitos hotéis, né? Na época de paz era uma área de praia, umas cidades praianas, né? O pessoal vinha para cá passar o verão aqui nessa região aqui. Skadovsk, Lazurny e a própria Zalizhny Port também aqui, tudo isso aqui diz que é uma área muito bonita e os russos acabam aproveitando para fazer os quartéis deles aqui, né? Bom, saiu a informação em canais do Telegram que o oficial militar Sergei Konkiv foi morto em um ataque terrorista, né? Ou seja, o Sergei Konkiv é esse cara aqui, ó, de barbinha aqui estranha. Não sou eu, tá? Minha barbinha é normal. Esse cara aqui que tem barbinha estranha. E ele tá falando aqui justamente que ele se gabava de ter matado vários prisioneiros de guerra ucranianos, inclusive poloneses. A gente não sabe se matou mesmo, tá? Se ele realmente matou algum ucraniano, mas ele se gabava de ter feito isso na época do grupo Wagner. Então, esse aqui é o carro dele. Isso aconteceu em Krasnoyarsk. Krasnoyarsk é uma região da Rússia, bem aqui perto da Mongólia, aqui, bem aqui para cima, aqui. Não vou saber exatamente aonde, mas é bem para cá aqui, bem longe da linha de frente. Ou seja, se foi atingido, foi algum grupo de sabotagem, alguma coisa assim, ou talvez tenha sido gente interna lá da Rússia mesmo. Esse pessoal é muito perigoso, costuma ser envolvido em crime, coisa e tal, em máfia. Talvez seja só um acerto de contas lá entre os russos mesmo, e não tenha nada a ver com a guerra, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui em Krink, né, vocês sabem, há pouco tempo atrás, o Putin, o Shoigu, assegurou ao Putin que já tinham tirado a cabeça de ponte ucraniana aqui, mas o Romanov fala agora que tem problema, que olha só, ontem ele mandou essa mensagem aqui, o preço de mentir para o presidente. O inimigo avançou para o oeste em direção a Cossack-Larery, não tem uma linha de frente com defesas estáveis por causa das mentiras. Ninguém sabe aonde deve atirar e coisa e tal. Tem um total obscuramento de informação, um total fechamento de informações sobre a situação real ali para o comando, né? Então o que ele está dizendo? Justamente como o pessoal está fingindo que não tem mais ucranianos lá em Krink. Krink é nessa região aqui, na região de Kherson.
nessa região aqui. Os ucranianos estão com uma cabeça de ponte aqui já há bastante tempo. Cabeça de ponte, para quem não sabe, é quando você tem essa situação exatamente. Você tem um rio aqui, ó. Os ucranianos estão na margem direita ou margem norte, os russos estão na margem esquerda ou margem sul. E a cabeça de ponte é quando você consegue atravessar o rio e colocar um ponto de apoio, colocar tropas suas do outro lado do rio, lado que você não controla, né? E os ucranianos estabeleceram essa cabeça de ponte aqui já tem um tempo, e os russos ficam tentando limpar isso daqui, não conseguem. E com isso morrem muitos russos, né? Essa parte aqui é particularmente estável, os ucranianos já fizeram várias cabeças de ponte aqui, mas a maior parte delas acabou sendo abandonada, né? Aqui não, por quê? Porque aqui a margem aqui é muito, a margem direita, a margem norte é mais alta que a esquerda, então os ucranianos conseguem botar artilharia aqui e ficar atingindo os russos através do rio, né? Então os russos morrem em grande quantidade. E aí o que acontece? Tá ficando feio para os comandantes, que na verdade são só 80 soldados ucranianos aqui para 10 mil soldados russos nessa região toda aqui próxima de Kherson. E eles não conseguem expulsar esses 80 ucranianos daqui. E aí os comandantes começam a mentir na linha de comando. Não, já tiramos, já limpamos essa área aqui, não sei o que lá. E chegou ao ponto do Shoigu falar para o Putin que já tinha acabado com a cabeça de ponte. Só que com isso agora, os comandos que vêm lá de cima já desconsideram a cabeça de ponte, é como se não houvesse. Aí começa a tirar soldado daqui, começa a fazer, ninguém sabe mais o que fazer. Esse é o problema da mentira, né? A mentira acaba piorando a situação. E os russos, a burocracia russa é prone em mentir, né? Bom, em Robotny tem informações aqui de que não há progresso dos russos. Eles não foram capazes de colocar um ponto de apoio lá no vilarejo a partir do ataque oeste. E do sul também eles estão seguros pelas forças armadas da Ucrânia por hora. As batalhas continuam nos arredores da cidade ali naquela região, né? Aqui um comunicado do grupo que atua ali na área de Avdiivka, né? O chefe lá dos ucranianos ali na área de Avdiivka, o comandante Tarnavsky. Nas últimas 24 horas o inimigo tentou 45, o inimigo fez, né? Os russos fizeram 45 ataques aéreos, 935 disparos de artilharia e 81 ataques com drones kamikazes na zona operacional do grupo Tavria. O grupo Tavria ele cobre toda essa região aqui, desde Vuhledar até aqui Bakhmut, né? É a região de Donetsk, principalmente, até Siversk aqui. E daí ele fala aqui que justamente na direção de Avdiivka a linha de defesa foi estabilizada em Tonenko, Orlivka e Berdych. Então isso daqui é uma informação importante. Ele está dizendo que foi estabilizada, ou seja, que os ucranianos conseguiram aqui parar os russos. Isso é um problema quando você recua. Você tem que ter uma forma de parar aquele recuo, porque senão o inimigo vai continuar avançando, evidentemente. Geralmente o inimigo está animado porque conseguiu avançar, é raro você conseguir avançar assim. Então os ucranianos acabaram cedendo mais algumas cidades aqui, cidadezinhas pequenas, né? Stepov, Lastorkne e Siverny, que são essas outras cidades aqui, para estabelecer aqui em Tonenk, Orlivka e Berdych a linha defensiva. Como eu falei para vocês, justamente junto ao rio aqui, esse rio aqui é o ponto em que eles estão estabelecendo essa linha de defesa, né? Então os ucranianos esperam estabilizar isso aqui, conseguiram. Segundo eles, os russos não avançam mais aqui nessa região, né? Aqui, nesse avanço russo ali na região de Stepov, teve uma coisa curiosa, né? Tem muita mina ali na região, né? E aqui aconteceu de dois blindados russos, dois BTR-80, simultaneamente atingirem minas. É muito curioso mesmo. É raro isso. Olha só, estão os dois avançando ali. Os dois atingiram a mina ao mesmo tempo, explodiram, quase que sincronizado isso daqui. Não teve nada a ver um com o outro, simplesmente os dois passaram por minas ao mesmo tempo ali. E por um acaso tinha um drone ucraniano filmando a região e conseguiu captar essa imagem, né? Realmente muito curioso isso. Os ucranianos estão falando sobre a situação lá em Ivanivsk, né? Ivanivsk é mais aqui para cima um pouco, aqui na região de Bakhmut. Vocês lembram, aqui em Bakhmut os russos estão tentando avançar na direção de Chasiv Yar e os ucranianos fazem a defesa aqui em Bogdanivka e Ivanivsk, né? Essa é a principal linha defensiva dos ucranianos aqui, né? E segundo eles estão dizendo aqui, a situação está difícil em Ivanivsk, nós mantemos a defesa no centro e repelimos ataques nos flancos. Agora, a grande pressão é de uma das posições
de onde nossas rotas de evacuação são claramente visíveis. Por agora é impossível manter, ou seja, os ucranianos estão recuando um pouco nesse flanco ali de Ivanivsk, né? Agora, segundo está dizendo o Astra Intel aqui, as forças russas na região já colocaram suas reservas ali no combate, o que significa que esse é o empurrão principal deles ali, mas depois disso, se conseguir conter esse empurrão principal, os russos não vão ter mais gás, pelo menos por um tempo, para atacar ali na região, né? Então isso, como ele diz aqui, não é o melhor sinal para o inimigo, né? Bom, e também em Sinkivka há reportes de campo que dizem que houve outra tentativa de avanço russo ali na direção de Sinkivka. Sinkivka, a gente está falando aqui já de outro grupo aqui na região de Kupiansk, e Sinkivka é essa cidade aqui, a cidade está na mão dos ucranianos, e os russos tentam pegar ela para atingir Kupiansk, né? E tentam isso já há muito tempo sem sucesso, desde o inverno de 2022 para 2023, não conseguem tomar Sinkivka, então tentaram mais uma vez agora, mas a gente sabe que os russos estão preparando uma grande ofensiva nessa região, né? Então a gente não sabe se isso daí é o começo de uma ofensiva maior, vamos aguardar para ter informação, né? Aqui as cartas do Polé-Volán. Tem aqui a tentativa de avanço russo em Ivanivsk, que não teve nenhum avanço por hora, mas continuam tentando avançar aqui. E como você pode ver, a área cinza aqui, recém-liberada dos ucranianos, fica exatamente nos flancos, né? A cidade em si está resistindo, mas os flancos é que são o problema por lá, né? Aqui em Avdiivka também mostra a linha estabilizada, conforme disse lá o pessoal do grupo ucraniano, né? Entre Tonenki, Orlivka e Berdish, que é a nova linha defensiva aqui. Aqui na região de Krasnohorivka, os russos conseguiram avançar um pouco aqui no sul de Krasnohorivka. Não é uma coisa significativa, mas, né, é um ponto de atenção aqui. Não tem nenhuma grande alteração nessa região por aqui, né? E finalmente aqui em Robotny, os ucranianos retomaram uma parte da cidade aqui. A luta continua muito intensa por aqui, mas como a gente viu, os russos não estão conseguindo avançar aqui também, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz muita novidade. Aqui a gente tem informação dada pelo ministro da Defesa da Coreia do Sul, o Shin Won-sik, que as fábricas na Coreia do Norte estão operando a capacidade total para fornecer munição para a Rússia, né? Ou seja, impressionante isso. Realmente parece que os russos estão precisando recorrer à Coreia do Norte para comprar munição. Impressionante. Isso daqui é a fila do Congresso de Deputados lá da Transnistria, né? Lembra que a gente falou que haveria uma reunião desse Congresso de Deputados da Transnistria e muita gente estava apreensivo que isso poderia significar que a Transnistria ia pedir a união com a Rússia, né? A Transnistria é essa região aqui. Entre aspas, uma região separatista da Moldova, não tem nada de separatismo ali. O que aconteceu ali, da mesma forma que aconteceu aqui no Donbás, da mesma forma que aconteceu aqui na Abkhazia, na Ossétia do Sul, da mesma forma aqui os russos infiltraram tropas militares russas e forçaram esse, entre aspas, movimento separatista na Moldova. E aí isso está parado aqui já há algum tempo, né? E agora parece que a situação está difícil, porque, como eu expliquei para vocês, a grande sobrevivência financeira da Transnistria, o que eles conseguiam financeiramente ali era exportando para a União Europeia, era produzindo e exportando para a União Europeia através da Moldova. E agora a Moldova fechou essa porta para eles, né? Então está acontecendo o Congresso ali, mas olha só, o presidente da Câmara lá, do Conselho Supremo da Transnistria, no Congresso de Deputados não haverá nenhum apelo para a Transnistria se unir à Federação Russa. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o que eles vão discutir ali não tem a ver com anexação à Federação Russa. Não quer dizer que não possam discutir, sei lá, guerra contra a Moldova, ou guerra contra a Ucrânia, ou alguma coisa do gênero, né? Vamos aguardar o resultado desse congresso, está acontecendo hoje, nesse momento, então devemos ter o resultado disso amanhã, a gente deve saber o que resultou disso daí, mas o mais provável é nada, né? E olha só, até a Moldova está ajudando a Ucrânia, mandou 5 caminhões de ajuda humanitária. A Moldova é um país muito pobre, tão pobre quanto a Ucrânia, na verdade. Ambos os países vítimas do passado comunista, né? Então, são países que estão lutando para integrar na comunidade europeia, justamente para ter acesso ao capitalismo, ao livre mercado, e daí conseguir, de fato, crescer suas economias, mas mesmo a pobre Moldova
mandou ajuda humanitária para a Ucrânia e dentro do possível para eles, né? Excelente notícia isso. E aqui no Brasil fica o Lula fazendo merda por aí, né? Enfim. Bom, um fenômeno que está acontecendo lá na Rússia é que o pessoal tem interpretações diversas aí, ninguém sabe exatamente por que está acontecendo isso, mas o fato é, todos os exércitos privados, o Wagner, esse exército aqui que chama Uranus e não sei mais o que, um monte de exército privado que tem lá na Rússia, todos eles pararam de recrutar. Tem gente achando, tem duas interpretações dessa história. Uma interpretação é que o Putin quer acabar com os exércitos privados, isso deu errado na visão dele, então ele quer fazer tudo pelo exército russo mesmo, né? Então isso é uma interpretação. Então os exércitos agora são proibidos de recrutar mais gente, só se recruta pelos russos, não vai acabar com os exércitos particulares, com os PMCs lá, mas a tendência é eles irem diminuindo de tamanho até se tornarem irrelevantes, né? Então ficaria tudo no exército russo mesmo. A outra interpretação é que a Rússia está preparando uma grande mobilização. Então eles pararam a mobilização de exércitos privados porque vão fazer uma grande mobilização em breve. Não sabemos qual vai ser o resultado. Então o que ele está falando aqui é que Uranus, que foi lançado pela Roscosmos em 2023, recrutava soldados dizendo que eles seriam Stormtroopers imperiais. Caramba, que coisa, né? Stormtrooper, para quem não sabe, Stormtrooper Imperial, para quem não sabe, era o nome daqueles bonequinhos brancos de Star Wars, né? Esses bonequinhos aqui que ficavam do lado do Darth Vader. Sim, eles recrutam as pessoas dizendo que eles vão lutar pelo lado do mal. Enfim, vai entender, né? E muitos dos seus membros estão lutando exatamente na região de Krink e morrendo em grande quantidade ali, né? Daí o problema, né? E outros grupos militares particulares também estão na mesma situação. O que sobrou do grupo Wagner, que agora não é mais um grupo privado, ele está sob o comando da Guarda Nacional Russa, também não está recrutando mais ninguém. Outros exércitos particulares também pararam de recrutar. Então, o que o Chris O acha que é o seguinte, é possível que a razão disso seria que o Putin quer acabar com esse negócio de PMC. Ele vai permitir que os PMCs, né, os exércitos privados, morram, e enquanto só o exército russo recebe novos combatentes, né? Pode ser isso, né? Mas o Igor Shusko tem uma interpretação diferente disso daqui, dizendo que é provável que isso daí vai iniciar um comitê de lei marcial, já está feito, né? Já tem um monte de coisas sendo feitas no comitê de lei marcial, provavelmente para uma grande mobilização, né? Ou seja, pode ser até que a Rússia faça uma mobilização geral, tanto que esses grupos pararam de recrutar. Vamos aguardar o que acontece nos próximos dias. Eu não acho que o Putin vá fazer mobilização geral agora porque ele tem medo da eleição, ele quer ter muitos votos na eleição, né? Você pode falar assim, mas o Putin ele frauda a eleição. É verdade, o Putin vai ganhar a eleição de qualquer jeito, ele sabe que ele ganha a eleição. Mas para ele é importante ter realmente uma votação considerável, ter um apoio considerável. Todo ditador depende muito disso daí, né? Ontem a gente falou que o Macron tinha dito sobre não descartar o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, né? E isso é uma coisa que chamou a atenção de muita gente, coisa e tal, mas vários outros países rapidamente falaram, não vamos não, coisa e tal. Inclusive os Estados Unidos e outros países ocidentais disseram que não vai ter tropas da OTAN na Ucrânia, né? E ok, eu acho que é uma escolha razoável, até porque se a Ucrânia sozinha está destruindo a Rússia, para que, né, botar tropa da OTAN na Ucrânia? Agora, eles deviam ajudar, né? Deviam realmente mandar mais artilharia, mais foguetes e coisa e tal para ajudar a Ucrânia nisso daí, porque afinal a Ucrânia está ajudando muito a União Europeia, a OTAN de forma geral, né, justamente destruindo a capacidade militar russa, né? Bom, a boa notícia que a gente tem é que Israel parece que definitivamente tomou o lado da Ucrânia nessa guerra, né? Israel, no início dessa guerra, se manteve neutro, a gente entende isso por quê? Porque no caso de Israel é uma luta pela sobrevivência que eles vivem ali no Oriente Médio, né? E Israel tem uma cooperação muito grande com a Rússia também. Então Israel se manteve neutro no início dessa guerra, só que desde o ataque do dia 7 de outubro, né, do ano passado, eles perceberam que tinha o dedo da Rússia por trás disso. A gente já falou aqui, a Rússia que incentivou o Hamas através do Irã a fazer o atentado do dia 7 de outubro justamente para criar uma diversão,
para tentar distrair o mundo da guerra na Ucrânia, justamente porque a Rússia está com dificuldade, não está conseguindo avançar, e enquanto tiver ajuda ocidental para a Ucrânia, a Rússia não avança. Então com Israel a coisa deu uma disfarçada, gerou mais todo um outro ponto de foco no mundo, e com isso deixou a Rússia e a Ucrânia um pouco em paz, vamos dizer assim, né? E o pessoal de Israel percebeu isso, ou seja, olha só, Israel pagou o preço de ter ficado neutra. Tivesse assumido o lado da Ucrânia desde o início, esse tipo de coisa não teria acontecido, né? Então agora o embaixador de Israel na ONU condenou o ataque da Rússia na Ucrânia, chamou atenção para a cooperação entre o Irã e a Rússia, chamou a Ucrânia um aliado e diz que vai mandar sistemas de aviso preliminar, né, de aviso adiantado de ataques aéreos para a Ucrânia contra mísseis e coisa e tal. Certamente vai ser uma ajuda muito grande. Israel, em termos de equipamentos militares, é realmente uma força no mundo, então a Ucrânia tende a se beneficiar muito disso daí, né? Bom, o governo russo vai proibir a exportação de gasolina por 6 meses a partir do dia 1º de março, devido justamente a problemas de produção lá na Rússia, né? Daí você vê os ucranianos atingindo as refinarias russas ali, chegando ao resultado aqui agora, né? Olha só, o Viktor Orbán, vocês sabem, é um das putinetes, um das russetes que tem no mundo, né? Ele é o primeiro-ministro da Hungria e criou um monte de dificuldade para a Ucrânia, não queria mandar ajuda para a Ucrânia, barrou a ajuda da Europa para a Ucrânia, um monte de dor de cabeça. Agora, o idiota me dá uma declaração dizendo que, olha só, a Hungria não gostaria de ter uma fronteira comum com a Rússia, porque nós temos memórias ruins do tempo em que nós tínhamos uma fronteira comum com a União Soviética, né? Ah, então é isso, ou seja, você quer sacrificar a Ucrânia, mas não quer ter uma fronteira comum com a Rússia. Deixa eu te falar um negócio, Orbán. Tu já viu como é que é o mapa do teu país e da Ucrânia? Pois é, a Hungria está aqui, ó. A Hungria é esse país aqui. Aqui está a fronteira da Hungria com a Ucrânia. Se a Rússia tomar a Ucrânia, Orbán, a Rússia vai chegar na sua fronteira, né? Aí, ou seja, o idiota agora percebe que tinha que ter feito o movimento ao contrário, tinha que ter ajudado a Ucrânia mais, exatamente para evitar que a Rússia avance na Europa, né? É o que todo mundo está fazendo ali dos países ocidentais, agora o idiota me fala esse tipo de coisa, né? Um dos princípios mais importantes da segurança nacional da Hungria é que não queremos ter que deve ter uma outra entidade entre a Rússia e a Hungria. Assim nós estamos ajudando a Ucrânia baseada nos interesses nacionais da Hungria, segundo ele disse, né? Filho de uma puta esse cara. Eu vou te falar um negócio, eu acho que não caiu o Pix, hein? Acho que o Putin não fez o Pix dele, por isso ele está falando isso daí, né? Bom, o Zelensky esteve na Arábia Saudita para conversar sobre uma série de acordos de cooperação. Não temos nenhum resultado prático disso, mas certamente teve muitas conversas nesse sentido. E ontem à noite ele foi para a Albânia, lá em Tirana, encontrou com os políticos lá da Albânia e assinou um acordo de amizade e cooperação com a Albânia. Excelente notícia, né? Agora, um ponto que realmente está chamando a atenção, que está preocupando, é ontem o Biden se encontrou com os líderes de todos os partidos, então está aqui o líder da Câmara republicano, o líder do Senado republicano, o líder da Câmara democrata, o líder do Senado democrata, a Kamala Harris e o Biden conversando lá no Salão Oval. E a ideia é justamente evitar o shutdown do governo americano, né? Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, para o governo pegar mais dinheiro emprestado tem que ter licença do Congresso, e isso vai acontecer, vai precisar aumentar a dívida americana nos próximos dias. Se não tiver isso, vai ter que ter um shutdown do governo, e também a questão da ajuda à Ucrânia, né? Infelizmente, na saída, o Mike Johnson falou que não, que nós precisamos cuidar da América primeiro, as necessidades da América primeiro, temos que primeiro votar alguma coisa com relação à fronteira, e só depois falaremos sobre Ucrânia e coisa e tal, né? Bom, o pessoal já está avisando que o Biden que ele poderia fazer aquela questão do excesso de material das Forças Armadas imediatamente. Olha só, o levantamento que foi feito aqui por uma consultoria lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm de tanques M1 Abrams, né? Foram enviados para a Ucrânia 31, um deles já foi destruído, então tem 30. No entanto, tem 3.700 em armazenado, ou seja, parado, sem utilidade nenhuma. 3.700. Não precisa mandar os 3.700 para a Ucrânia, manda uns 200, uns 400, né? Mais do que o suficiente. Bradleys tem 2.000 em armazenagem também, e só 186 na Ucrânia. Podia mandar também mais uns 300, 400.
M13, a mesma coisa. Sistemas de ponte armada, também tem um monte lá. Tudo isso daqui é que o Biden poderia mandar para a Ucrânia direto. É só ele mandar um decreto e mandar isso para a Ucrânia, não precisaria de aprovação do Congresso, né? Resolve o problema? Não, continua sendo necessário o financiamento do Congresso, mas já dá uma ajuda muito grande para a Ucrânia, né? Obuses de artilharia, obuses de 155mm, 105mm, 120 morteiros de 120mm, HIMARS, tem um monte de HIMARS aqui, sistemas Patriot, tem cerca de 480 lançadores Patriot lá nos Estados Unidos, podia mandar pelo menos uns 20 lá para a Ucrânia. Enfim, vamos ver o que se sucede disso daí, né? Como que avança isso daí. Está ficando cada vez mais crítico de fato. Bom, e na Rússia, algo absolutamente normal, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, um ativista de direitos humanos que está lá na Rússia, que é contra a guerra contra a Ucrânia, foi preso por desacreditar o exército russo, né? Enfim, isso daí, esse aí é o esperado em ditaduras, né? A gente está indo nesse caminho também, daqui a pouco começa todo mundo a ser preso aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.